Olá, bem-vindos a mais uma aula. Vamos hoje falar de solubilidade dos álcoois e fenóis. Antes, importa lembrarmos que a solubilidade é um processo que ocorre em soluções e toda solução é formada por dois componentes, o soluto e o solvente. A solubilidade, então, para nós, será a capacidade de dissolução na solução. Quer dizer que isto significa dizer que quando nós temos dois compostos, um solvente e um soluto, nem sempre acontece ali a mistura. Então é preciso que haja a capacidade do solvente para dissolver o soluto e formar assim uma solução. Nós vamos começar por falar dos hidrocarbonetos, não é, como uma base introdutória, para a gente chegar na solubilidade dos álcools e fenóis. E importa lembrar que os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por hidrogênio e o carbono. Por exemplo, a gente tem aqui o. No entanto, este é um hidrocarboneto, uma vez que é formado por apenas hidrogênio e carbono, que o vamos chamar de propano. Se porventura a gente tiver a substituição de um hidrogênio por um grupo OH, não é como se fosse, como este caso temos aqui, então vamos chamá-lo como um álcool, porque os álcools são compostos que apresentam o grupo OH ligado diretamente a um carbono saturado. O que acontece? Acontece que os álcools apresentam-se solúveis em solventes polares. O álcool é um solvente polar devido à associação da corrente que nós vamos ter entre as ligações com o átomo de hidrogênio. Significa dizer que os álcools com menor cadeia ou com menor carbonos, como por exemplo o etanol, o metanol e o propanol, são infinitamente solúveis em águas e são consideradas como moléculas polares. O que acontece? Nós temos aqui alguns compostos, ou alguns álcoois. No caso, temos o primeiro que é formado por apenas um carbono, este dois carbonos, este três carbonos e aqui quatro átomos de carbono. Quer dizer que a quantidade de átomos de carbono vai aumentando. Significa dizer que do primeiro, que é o metanol, ao quarto álcool, não é? Que no caso é o butanol, a sequência de carbono vai aumentando, ou seja, a cadeia carbônica aumenta. Aumenta também assim o caráter apolar do álcool, ou seja, a solubilidade do álcool em água vai diminuir. Quer dizer que quanto maior for a cadeia carbônica, por exemplo, 4, 5 ou mais carbonos do álcool, menor é a sua solubilidade em água. Isso significa dizer que o metanol e o etanol, por exemplo, são mais solúveis em álcool ou em água, se a gente comparar, por exemplo, com o propanol e o butanol. Então, isso significa dizer que a solubilidade dos álcools em água diminui com o aumento da cadeia carbônica. Quanto maior for a cadeia carbônica, menos solúvel é o álcool em água. Nós temos aqui, por exemplo, alguns álcoois. Temos o metanol que está ligado com duas moléculas de água. Por exemplo, temos aqui o metanol, né, um átomo de carbono, o grupo H, está ligado a duas moléculas de água. Então, esta é a reação que é feita entre o metanol e água. Então, significa dizer que o metanol é solúvel em água. E aqui nós temos um outro álcool formado por dois átomos de carbono. Temos aqui um carbono e aqui o outro. Tem dois carbonos do grupo OH e que também está ligado a duas moléculas de água. Então temos aqui a ligação entre o etanol e a água. Para o terceiro caso, nós temos um álcool também formado por dois, três átomos de carbono, que é o propanol. Este propanol, por sua vez, também vai estabelecer uma ligação a duas moléculas de água, ou seja, significa dizer que também é solúvel em água. Propanol e água. Então, estes três exemplos estão a mostrar-nos de que o metanol, o etanol e o propanol são álcoois solúveis em água. Para o caso dos fenóis, importa lembrar que o fenol tem o grupo H ligado a um carbono de anel aromático. Quer dizer que nós temos aqui uma cadeia aromática e nesta cadeia aromática temos aqui o grupo OH, o álcool. Então, assim vamos considerar um fenol. O que acontece? Da mesma forma que os álcoois, os fenóis formam ligações de hidrogênio com água. Contudo, devido ao elevado número de carbonos, os fenóis têm solubilidade limitada em água. Quer dizer que nós vimos que nos álcools, quanto maior for a cadeia carbônica, menos solúvel aquele álcool é em água. Quer dizer que a quantidade de carbono vai diminuir a solubilidade do composto em água. E os fenóis, eles têm uma quantidade elevada de átomo de carbono. Por exemplo,
Se a gente eliminar estes dois grupos que aqui aparecem, temos apenas 6 átomos de carbono, que é o fenol com menor quantidade de átomos de carbono. Então, significa dizer que o fenol é um composto pouco solúvel em água devido à quantidade elevada de carbonos que o mesmo fenol vai apresentando. Bem, isto significa dizer que o caráter dos fenóis é mais ácido que dos álcools. Isto significa dizer que os fenóis podem sofrer ionização em água, liberando o cation. Nós temos aqui uma estrutura entre um fenol que está a reagir com a água. Temos aqui um fenol porque temos um grupo, é uma cadeia, né, de anel aromático que vai ligar um grupo OH. Este fenol vai reagir com água. Ao reagir com água, ele vai formar um outro composto, ou seja, vai ionizar, formando o íon hidrônio. Ou seja, nós temos aqui este fenol que recebe o nome de benzenol, que está a reagir com água, H2O. Este benzenol, que está a reagir com água, vai formar o anião, considerado chamado de fenóxido, mais o cation hidrônio. Bem, então, graças ao caráter ácido dos fenóis, a substituição do grupo OH é bem mais fácil que nos álcoois. Devido à quantidade elevada de carbonos que os fenóis têm, a sua solubilidade em água é menor e, em alguns casos, chega a ser mesmo insolúvel. Apenas o hidroxibenzeno é solúvel em água. Por outra, importa lembrar que a maior quantidade de átomos de carbono no composto implica maior caráter apolar da molécula. O fenol possui uma grande cadeia apolar, que é a cadeia de benzeno, e uma única fase polar, que é o grupo OH. Ao passo que os álcools possuem um ou mais grupos OH, que lhe conferem uma grande polaridade e, consequentemente, grande solubilidade em água e que também é polar. Então, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam, se deem um like ao vídeo e inscrevam-se ao canal.